E agora, Gustavo, depois da vice-reitoria, depois da pró-reitoria de pós, o que mais agora? Oh, não, rapaz, agora eu estou tranquilo, viu, Durval? Você sabe que quando eu estava nesses cargos, rapaz, eu tinha que tomar remédio para gastrite, remédio para colesterol, remédio. Agora eu não tomo mais nenhum remédio. Eu entendo muito bem o que você está falando, viu? Não é verdade. E daí, agora a gente assumiu, tem um projeto grande que eu sou coordenador da Agência Nacional de Petróleo, da ANP. Tá. Então a gente está tocando esse projeto agora e tá mantendo a gente bem ocupado, viu? E eu acho mais gostoso fazer essa parte aí, viu? Tá sendo mais gostoso. Com certeza. Tirando a Raquel, você viu a Raquel? A Raquel Ribeiro, pessoal, também é professora da UFABC. Ela mandou uma mensagem agora há pouco que ela está lá em Iowa, está a pior índice dos Estados Unidos todos, você viu? Eu vi, Contaminação. Eu liguei para ela, o problema é o seguinte, que nos Estados Unidos, nas universidades, os estudantes vêm de todo o país e se mudam para a cidade para estudar, né? E agora reiniciou as aulas presenciais, veio gente do país inteiro e eles estavam fazendo festa, não tinha máscara, então... E Iowa é muito conhecido, né? Muito procurado por todo mundo, dentro e fora dos Estados Unidos, né? Exatamente. Tá, João. Guilherme, desculpa. Bom, gente, não, que isso. Agora eu vou só começar aqui a apresentação. Bom, primeiramente, boa noite a todos os alunos e professores aqui presentes. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro dia dessa nossa semana de Engenharia de Materiais. Antes de apresentar o tema, só queria deixar algumas coisinhas claras, de dar alguns avisos. A lista de presença que a gente tem, ela vai ser disponibilizada no chat no começo e no final da palestra. A gente pede que vocês preencham a lista somente uma vez, tá? Para facilitar para a gente, então, se você preencheu no começo, não preenche no final e vice-versa, ok? E as perguntas podem ser feitas pelo chat, e no final da palestra, elas vão ser respondidas na ordem em que elas foram mandadas. A gente pede também, por favor, que, se possível, os professores que gostariam de fazer alguma pergunta para o Gustavo, que eles façam a pergunta pelo microfone, se for possível, e eles façam as perguntas antes das perguntas dos alunos, tudo bem? Só para deixar combinado. Bom, o tema de hoje é métodos computacionais para a descoberta de novos materiais. O nosso palestrante de hoje é o Gustavo Dalpian. O Gustavo formou em Física e Licenciatura Plena na Universidade Federal de Santa Maria. Ele concluiu seu mestrado em 2000 e doutorado em 2003. Em Física, no Instituto de Física da Universidade de São Paulo, onde estudou as propriedades das superfícies de materiais semicondutores. Além disso, Gustavo também possui pós-doutorado no exterior, relacionado a energia e nanomateriais. Em 2019, Gustavo obteve o título de livre docência pelo Instituto de Física de São Carlos, da USP. Bom, Gustavo, boa noite, sinta-se à vontade para começar, e é isso. Perfeito, muito obrigado, Guilherme, e muito obrigado ao pessoal da Engenharia de Materiais aí de Lorena pelo convite para dar essa palestra hoje, certo? Eu gosto muito de falar sobre isso e preparei uma palestra aqui voltada para alunos dos anos iniciais da graduação em Engenharia de Materiais, certo? Então, a ideia é dar um panorama bem amplo sobre essa área, certo? Sem entrar muito, eu estava contando para o Guilherme agora, sem entrar muito na matemática disso. Então, a matemática por trás disso aqui a física por trás disso aqui é a física quântica, e eu não vou aprofundar nas equações que estão por trás disso daqui, para a gente conseguir dar um panorama mais geral. Guilherme, por favor, me avise quanto tempo eu tenho. Quando eu precisar parar aqui, eu vou tentar me manter ligado aqui no relógio, apesar de que quando eu faço a apresentação assim, não aparece o relógio aqui para mim, mas eu acho que a gente fica no... Quanto tempo eu tenho? Sim. Ah, pode ficar tranquilo, o tempo da sua apresentação, tá? Pode ficar tranquilo, eu vou avisando, pode deixar. Ok. Bem, o que a gente gostaria de fazer
o nosso objetivo geral, o objetivo geral da nossa linha de pesquisa, no nosso grupo na UFABC, é tentar descobrir novos materiais ou fazer o design de materiais com propriedades específicas e otimizadas para uma certa aplicação, certo? Bem, os materiais, eles acompanham o desenvolvimento da humanidade desde a pré-história, certo? Então, na verdade, a pré-história ela é contada normalmente através de materiais, certo? Então, a pré-história, o homem teve um avanço, a humanidade teve um grande avanço quando eles conseguiram, ou eles passaram a manipular pedras, certo? Então, começaram a fazer lanças e outros instrumentos que fizeram, então, com que a humanidade conseguisse avançar, certo? Depois disso, veio a Idade do Bronze, certo? Novamente, você vê que é um material, que é o domínio sobre um material que determina ou descreve algum avanço importante da humanidade nessa época. Isso, então, foi cerca de 3.000 anos antes de Cristo. As pessoas começaram a construir artefatos, lanças, muito usado em guerras também, utensílios domésticos com bronze, e isso, então, representou um grande avanço para a humanidade. Mais recentemente, a gente tem inúmeros outros exemplos de grandes avanços que os materiais, ou o desenvolvimento de materiais causou na humanidade, certo? A gente tem aço, a gente tem cerâmica, a gente tem polímeros. Então, você vê que esses desenvolvimentos, deixa eu ver como é que eu faço laser point. Esses desenvolvimentos, eles podem tanto trazer a melhorar questões relacionadas a transporte, à saúde humana e até para lazer, certo? Então, materiais estão presentes na nossa vida, no nosso dia a dia, e a nossa vida é melhor porque a gente domina o processo de trabalhar com materiais e de otimizar esses materiais, certo? Então, há uma gama muito grande de diferentes materiais que a gente pode tratar. Aqui nós temos 3 tipos de materiais bastante diferentes, mas eu gostaria de falar nessa apresentação, de enfocar nessa apresentação uma classe de materiais bastante específica, que são os materiais semicondutores, certo? Então, que nem o Guilherme falou, durante toda a minha carreira científica, eu estudei bastante materiais semicondutores, e o nosso objetivo, então, durante essa apresentação, eu vou dar vários exemplos para vocês sobre materiais semicondutores. Toda a eletrônica, hoje em dia, ela é baseada em materiais semicondutores. Os lasers, a maior parte dos lasers são feitos com materiais semicondutores, as células solares são feitas com materiais semicondutores, e até os computadores quânticos, há modelos de computadores quânticos propostos onde você precisa usar materiais semicondutores para construir esses computadores quânticos, certo? Tem uma fala interessante do Pauli, certo? Que ele não gostava muito de semicondutores, mas a gente tem que colocar isso no contexto da época. Então, isso daqui foi em 1931, e ele dizia que ninguém devia se preocupar, olhar para semicondutores, porque era uma bagunça, certo? Ele achava que existiam muitas impurezas nesses materiais, e a gente não conseguia entender exatamente como as coisas aconteciam dentro desses materiais. Só que logo depois disso, alguns anos depois disso, ele começou-se a fazer desenvolvimentos extremamente importantes com materiais semicondutores, certo? Talvez o primeiro grande desenvolvimento tenha sido o desenvolvimento do transistor. Em 1947, aqui está uma foto de uma réplica desse transistor. Vocês veem que o transistor era feito de germânio na época,
certo? Ele tem um tamanho grande, isso daqui deve ter uns 2, 3 centímetros de tamanho para esse transistor, e hoje, se você pegar os nossos computadores, tem bilhões de transistores dentro dos computadores, e o tamanho de uma parte desses computadores é da ordem de alguns nanômetros, certo? Então, quem desenvolveu esses transistores pela primeira vez foi o Shopley, o Bardeen e o Brattain, certo? E eles ganharam o Prêmio Nobel de Física de 1956 por causa do desenvolvimento dos semicondutores. Então, por que eu estou mostrando isso daqui? Eu quero mostrar para vocês o quão importante é a gente entender de semicondutores, que é um dos principais focos aqui que a gente gostaria de aplicar essas nossas metodologias de busca de materiais aqui, certo? Fato interessante, o Bardeen é um dos poucos físicos, ou um dos poucos cientistas que ganhou 2 vezes o Prêmio Nobel de Física. Então, ele ganhou por causa do desenvolvimento do transistor, e ele ganhou o Prêmio Nobel também pelo desenvolvimento da teoria BCS, da supercondutividade, certo? Então, é um cara fantástico, vale a pena ler a biografia do Bardeen. Além disso, os semicondutores são usados para fazer lasers e LEDs, certo? Então, inclusive, em 2014, o Prêmio Nobel de Física foi dado a Mano Nakamura e o Akazaki, são 3 pesquisadores japoneses, porque eles conseguiram construir o LED verde, o LED azul, com energias, gaps de energia maior, certo? Até então, não era possível o desenvolvimento de LEDs na cor azul e verde, e eles conseguiram dopar, eles pegaram um material chamado nitreto de galho, conseguiram dopar o nitreto de galho, e quando eles, por causa desse sucesso na dopagem do nitreto de galho, que eles conseguiram construir os LEDs nessa cor. É interessante, inclusive, eu vou abrir um parênteses aqui, que, inclusive, materiais semicondutores, como os LEDs, podem ser usados até para atacar essa crise sanitária, talvez não essa pandemia, mas a próxima pandemia. Uma área de pesquisa muito, muito intensa hoje em dia é tentar construir LEDs que emitam na região do ultravioleta. A luz ultravioleta, ela destrói o vírus, certo? Então, já existem, obviamente, lâmpadas que emitem na região do ultravioleta, mas elas são lâmpadas, e a ideia seria mudar a tecnologia do dispositivo que emite a radiação e passar a construir LEDs que também emitam na região do ultravioleta. Esse é um desafio muito, muito grande, porque, em princípio, você precisa dopar, você precisa achar um material, na verdade, não é nem mais semicondutor, já é quase isolante, com um gap de energia da ordem de 5,5 eletronvolts, que você possa, então, construir um dispositivo como esse, que então, sanitize aí os dispositivos, as máscaras, ou o seu celular. Quem sabe, no futuro, há um argumento que diz que você conseguiria, se você conseguir construir um LED que emita na região do Far UV, que seria da ordem de 220 nanômetros, é uma energia bem alta, isso não seria prejudicial à saúde humana. Então, você poderia até passar o LED, você pega um celular e você tem uma luzinha de LED, um LED que emite no UV, você joga nas suas mãos e as suas mãos ficam limpas com isso daí. Bem, isso é uma área de pesquisa ainda bastante bem quente e incipiente. Demora muito para desenvolver esse tipo de tecnologia, por isso que eu falei que talvez seja só para a próxima pandemia, mas é interessante a gente olhar para isso. Bem, as células solares são feitas de materiais semicondutores também, certo? O material semicondutor, ele tem um gap de energia, que a gente fala, que separa estados ocupados, onde há elétrons, de estados desocupados, onde há espaço para esses elétrons virem. A radiação chega, bate nesse material e excita um elétron daqui
para a banda de condução, e a gente consegue separar esses elétrons, ou pegar esses elétrons e gerar corrente elétrica nesses dispositivos. Então, hoje, essas células solares já estão bastante eficientes, certo? Elas são usadas em satélites. Esse daqui é um exemplo do satélite brasileiro aqui, que foi feito aí do lado de vocês, ali em São José dos Campos, e ele tem placas solares para gerar energia para eles. O interessante é que, ao contrário dos outros exemplos que eu falei para vocês, ainda não há um prêmio Nobel para células solares, certo? Então, isso ainda é um ponto que está em aberto, mas eu aposto, eu estou colocando minhas fichas que em breve pode vir um prêmio Nobel para células solares para um tipo de material chamado perovskitas híbridas, certo? É um material que tinha sido desenvolvido na década de 70 e depois foi esquecido, certo? Então, esse A aqui é essa moléculazinha aqui, que é metilamônia, normalmente. O B é um átomo de chumbo, que é esse azulzinho aqui no meio desse octaedro, e o X é o iodo, que são esses átomos aqui. Então, essa é a estrutura cristalina dessas perovskitas híbridas. E nos últimos 7, 8 anos, a quantidade de trabalhos científicos focando esses materiais específicos explodiu. Assim, é uma explosão gigantesca. O avanço na pesquisa nessa área de perovskitas híbridas é mais intenso do que ocorreu com o grafeno depois do paper do Geim, de 2006, que levou, inclusive, ao prêmio Nobel. Então, eu acho que em algum momento é muito provável, provavelmente na química, que surja algum prêmio Nobel para essa área de perovskitas híbridas. Bem, mas aqui, o que a gente quer fazer é desenvolver ou achar novos materiais. No caso, então, eu gostaria de desenvolver ou achar ou desenhar, fazer o design de novos materiais para aplicações em dispositivos semicondutores, certo? Só que a gente gostaria de sair daquela prática de tentativa e erro, certo? Eu quero construir um material para um filamento de uma lâmpada. E daí vai lá e tenta, faz grosso assim, faz com esse material, faz com esse, tenta dar errado, tenta dar errado, tenta dar errado, tenta dar errado. É muito bonita essa história edisoniana, certo? De persistência, certo? Mas hoje em dia a gente não pode mais investir tanto tempo e tanto dinheiro para encontrar novos materiais, certo? Então é importante que a gente desenvolva uma forma mais inteligente da gente encontrar ou propor materiais para uma certa aplicação específica, ok? E o que eu vou mostrar aqui para vocês é que a gente pode usar métodos teórico-computacionais para ajudar nesse processo de desenvolvimento de novos materiais, então, acelerando esse processo de descoberta e acelerando a proposta de novos materiais para aplicações específicas, certo? Então, qual é que é a ideia básica? A ideia básica que a gente gostaria de fazer é usar métodos teóricos computacionais, digamos assim. Essa é o nosso métier, é isso que a gente faz. Usar métodos teóricos computacionais baseados na física quântica, certo? Para calcular e predizer as propriedades de materiais, ok? Então, o que acontece? A gente tem escreve um programa de computador, onde lá dentro estão todas as equações fundamentais da física quântica, digamos assim, não é exatamente isso, mas só para ficar mais inteligível, e você entra um certo material que você quer estudar lá, você faz as suas contas e do outro lado saem as propriedades específicas desse material. Então, a ideia é a gente usar supercomputadores para estudar uma quantidade muito grande de materiais e, assim, tentar modificar a forma que a gente faz esse processo de descoberta, certo? Bem, só rapidamente aqui sobre a ferramenta que a gente usa, como eu falei para vocês, a ferramenta que a gente usa para estudar isso
é a física quântica. Talvez alguns de vocês que estão fazendo engenharia de materiais aí em Lorena já estudaram algumas coisas a respeito de física quântica, mas se vocês não estudaram também não tem problema, certo? Mas a ideia é que a física quântica é uma teoria, primeiro, ela é muito complexa do ponto de vista matemático, e além disso ela é uma teoria muito abstrata, então é difícil as pessoas compreenderem ela por causa disso, não há um paralelo que a gente consiga fazer diretamente com o nosso mundo macroscópico. A física quântica é a ciência que explica para a gente como funciona a matéria em nível atômico, ou molecular, digamos assim, certo? Essa é uma das equações, provavelmente a mais importante da física quântica, que é chamada de a equação de Schrödinger, certo? Bem, a física quântica, apesar dela parecer esse bicho de 7 cabeças, ela está presente no nosso dia a dia, certo? Então, por exemplo, aqui, o Prêmio Nobel de Física de 2018, que foi dado a esses pesquisadores aqui, eles estudavam lasers também. Para entender o que eles fizeram, você precisa saber física quântica, certo? Se você pegar dispositivos semicondutores, a placa do computador de vocês aqui, vocês vão olhar, está cheio desses dispositivos. Esses dispositivos, você só consegue entender o funcionamento da maior parte desses dispositivos se você usar a física quântica, certo? Para explicar como é que funciona uma TV de LED, por exemplo, você precisa usar a física quântica, ok? Para você entender como é que funcionam a grande parte dos dispositivos que estão dentro do celular de vocês, vocês precisam saber como funciona, ou precisam saber física quântica. Há uma fala que diz, se você nasceu nos anos 1800 e você é um engenheiro naquela época, você precisava saber muita termodinâmica. Tinha máquinas térmicas e assim por diante. Se você nasceu nos anos 1900 e você é um engenheiro e quer trabalhar com os dispositivos que estão sendo desenvolvidos na época, o pessoal tinha que saber muito eletromagnetismo, eletrônica e coisas assim. Agora, no século atual, pessoal, o engenheiro moderno, eu acho que precisa aprender física quântica. É fundamental que você aprenda física quântica para conseguir entender como funcionam os dispositivos do mundo moderno, certo? Essas máquinas de ressonância magnética precisam entender, você precisa saber. Agora, uma coisa interessante é isso daqui, ó. O que não é física quântica? Também tem muita a gente vê cada coisa que aparece por aí que assusta a gente até, certo? E tem muito charlatanismo, pseudociência, certo? As pessoas querem se aproveitar do termo quântico e começam a colocar quântico em tudo que pode aparecer. Eu achei isso daqui, ó, Manual de Cura Quântica. Não existe cura quântica, pessoal. Você até pode chamar, dar o nome como Manual de Cura Amarela, mas não tem nada de física quântica aqui. Sais minerais quânticos. Não tem nada de quântico nos sais minerais, certo? Então, é preciso saber diferenciar exatamente o que é física quântica do que é charlatanismo, certo, pessoal? Então, mas o que a gente faz? A física quântica, então, é a ferramenta básica que nós usamos para estudar materiais, certo? Nós queremos pegar um certo material, você pega um polímero, você sabe quais são os tipos de átomos que compõem a cadeia do seu polímero, certo? Você sabe qual é que é o arranjo desses átomos, você dá essa informação sobre os tipos de átomos e o arranjo dos átomos para o computador, o computador resolve as equações relevantes e vai te devolver, então,
as propriedades desse material específico, certo? Sendo um pouquinho mais específico, e eu não vou passar além de mencionar somente o nome disso, o método que envolve a teoria quântica que a gente usa chama teoria do funcional da densidade, certo? Então, no futuro, se vocês estiverem interessados em estudar sobre esse tema, sobre a metodologia, vocês têm que procurar por teoria do funcional da densidade ou DFT, de Density Functional Theory. Ok? Bem, o que a gente faz, então? A gente tem uma ferramenta, que é as ferramentas da mecânica quântica, e a gente quer estudar o design e a descoberta de novos materiais. O que a gente vai lançar mão também, o que eu vou mostrar para vocês aqui, pode ser caracterizado como um novo paradigma da ciência, certo? Então, se você pegar, por que é um novo paradigma da ciência? Isso daí é classificado dessa forma aqui. O primeiro paradigma da ciência seria a ciência empírica, ou os experimentos, é o paradigma mais fundamental da ciência, são os experimentos, certo? Você pega uma espada, uma espada de aço, e você forja ela com nitrogênio ou jogando carbono, e ela vai ficar mais dura ou mais maleável, vai mudar suas propriedades. Então, as pessoas, essa é chamada ciência empírica, as pessoas sabiam como melhorar as propriedades de um material, por exemplo, através de modificações que eram feitas nele, certo? O segundo paradigma da ciência é a ciência teórica. É aí que surgem as leis de Newton, a eletrodinâmica, as leis de Maxwell, a física quântica também, certo? Depois, o terceiro paradigma, que é mais recente, já é do século passado, envolve a ciência computacional e as simulações. Então, na época, as pessoas já tinham computadores para resolver as equações, muitas vezes intratáveis, para fazer no papel e caneta da ciência teórica. Então, eles lançavam mão usavam os computadores na época para fazer as simulações. Aí entram a teoria do funcional da densidade, a dinâmica molecular, métodos de Monte Carlo, uma série de outros métodos de elementos finitos, uma série de outros algoritmos para a gente estudar a ciência e estudar, inclusive, materiais. E, mais recentemente, a quantidade de dados gerado por essa ciência computacional e pelas outras também começou a ficar tão grande que nós chegamos num novo paradigma da ciência, que é o chamado Big Data, ou a Data-Driven Science, ou a ciência de dados, certo? Então, você tem uma quantidade tão grande de dados que não faz mais sentido você tentar usar essas leis físicas para tentar analisar esses dados, e você precisa de outras formas de analisar essa grande quantidade de dados. É aí que surgem data mining, a inteligência artificial e outros termos relacionados a esse quarto paradigma da ciência, certo? Deixa eu tentar explicar para vocês qual é que é a ideia a ideia geral desse novo paradigma da ciência, certo? Bem, vocês sabem que todos os materiais cristalinos, no caso, a estrutura cristalina tem que ser uma dessas 14 diferentes redes, certo? Então, em cada sítio, em cada posição, você pode colocar um átomo, ou então você pode ter uma base que torna isso um pouquinho mais complexo, mas vamos manter isso simples e pensar que você tem um material bastante conhecido, onde você tem um átomo numa posição e um átomo diferente numa outra posição, certo? Vamos pensar, por exemplo, NaCl, que é o sal de cozinha,
certo? Então, você tem uma rede, na verdade não é nenhuma dessas daqui, é uma sim, mas o átomo de Na está aqui e o átomo de Cl está aqui, certo? E isso forma um material com propriedades específicas. E a gente vai lá, a gente diz para o computador onde estão os átomos, a gente diz qual é que é o tipo de átomo e a gente consegue calcular as propriedades desse material específico. Agora, esses computadores, eles começaram a ficar muito espertos. E o que o pessoal fez é o seguinte, baseado nesse material, no NaCl, por exemplo, a gente vai tentar construir outros materiais que tenham uma estrutura parecida, certo? Mas que tenham átomos diferentes. Então, por exemplo, ao invés de pegar NaCl, eu vou mandar o computador calcular KBr, que também existe, ou RBI, ou RBCl, certo? Então, assim, a gente começa a fazer a simulação de uma quantidade gigantesca de materiais que ainda nem existem, são materiais chamados hipotéticos, certo? Mas através das nossas simulações, a gente pode fazer um arranjo, uma combinação muito grande de átomos nessas estruturas cristalinas e virtualmente a gente poderia simular, através do computador, todas as combinações possíveis de átomos em todas as estruturas cristalinas existentes, certo? Então, a gente formaria um banco de dados gigantesco, onde a gente teria ali calculado todos os materiais que eventualmente poderiam existir. E a partir das propriedades que você calculou, que a gente calculou no computador, a gente consegue ver quais desses materiais são estáveis, quais desses materiais são instáveis, quer dizer, a gente começa a fazer uma análise das propriedades desses materiais e começa a ver se eles seriam interessantes para alguma aplicação específica, certo? Por exemplo, vai que você misture, sei lá, carbono com nitrogênio e boro, alguma coisa assim. E numa estrutura cristalina específica, o computador vai lá, faz a simulação e vê que esse material é mais duro que o diamante. Então, a gente pode tentar buscar essas propriedades dentro das simulações que a gente faz, certo? Então, agora que a gente tem uma quantidade gigantesca de materiais calculados, nós temos bancos de dados gigantescos com muitos materiais que são calculados, a gente pode inverter a lógica do design de materiais. Como é que os pesquisadores costumam fazer o desenvolvimento de novos materiais? O sujeito tem um insight, certo? A gente sabe mais ou menos o que é interessante e o que não é. Eu vou para o laboratório, eu construo um material novo, certo? E eu vou lá, levo para os equipamentos, meço as propriedades desses materiais, certo? E vejo aonde o material que eu inventei poderia ser aplicado, certo? Então, eu construo um novo material e vejo, ele poderia ser um bom material para dispositivos termoelétricos, ou ele poderia ser um bom material para um isolante térmico, e assim por diante, certo? Esse é o método tradicional de desenvolver novos materiais. O que a gente gostaria de fazer é um design inverso, certo? Uma engenharia reversa para a escolha de novos materiais. Eu vou me perguntar não qual material eu tenho, mas eu vou me perguntar qual a propriedade que eu quero, certo? Então, eu quero um material mais duro que o diamante, por exemplo. Eu vou procurar naquele meu banco de dados gigantesco, eu vou analisar as propriedades desses materiais e vou tentar achar quais materiais têm dureza próxima ao do diamante, certo? Então, eu vou selecionar uma certa quantidade de materiais e eu vou sugerir esses materiais para os pesquisadores experimentais
tentarem sintetizar no laboratório materiais que têm potencial de ter propriedades melhores ou propriedades adequadas para aquela aplicação. Então, vejam, a ideia é reverter a lógica do desenvolvimento de materiais e fazer esse inverse design, onde você tem um banco de dados, você vai lá fazer compras ou buscar o seu material, você olha entre todos os milhões de materiais que você tem e seleciona aqueles que têm as propriedades que você gostaria e aí tenta sintetizá-los. Certo? Bem, eu vou dar um exemplo de como é que a gente faz, como é que a gente aplica isso para a nossa área de pesquisa, certo? E nós temos um exemplo, que nem eu comecei falando, eu falei bastante para vocês de materiais semicondutores. A gente fez um estudo para tentar achar novos materiais para células solares, certo? Então, como eu falei para vocês, o material das células solares são materiais semicondutores, eles têm um gap de energia, certo? E é esse gap de energia aqui que determina qual o comprimento de onda da luz proveniente do Sol que as células solares aqui vão absorver, certo? Então, se você pegar o espectro eletromagnético, aqui, isso daqui, então, você vê a radiação eletromagnética, você tem raio-x, UV, que a gente falou antes, e essa é a região da luz visível. Então, imagino que vocês todos conheçam esse tipo de gráfico, certo? Se você pegar ondas de rádio, micro-ondas, a luz visível, o raio-x, é tudo o mesmo tipo de radiação eletromagnética, certo? E o que difere, a única coisa que difere é o comprimento de onda ou a frequência dessa radiação eletromagnética. E a energia dessa radiação, ela é dada por H, que é a constante de Planck, vezes a frequência dessa radiação eletromagnética, certo? Então, quando você tem uma célula solar, ou se você olhar, na verdade, isso daqui é o espectro da luz vindo do Sol, certo? Basicamente, aqui você tem os diferentes comprimentos de onda, e aqui você tem a intensidade da radiação. Então, tem dois gráficos aqui, um azul e um vermelho. Esse azul é para a radiação que chega acima da atmosfera, e esse vermelho é aquele que chega que chega até nós, certo? Então, vocês veem que há uma diferença bastante grande, porque todo esse resto de radiação aqui é absorvido pela atmosfera, certo? Então, vocês veem que a luz que chega do Sol, ela só uma fração dela é no espectro visível, você tem bastante radiação que chega em comprimentos de onda tanto maiores como menores do que a luz visível. Quando você tem uma célula solar, o que acontece? Você vai absorver somente a luz relativa ao comprimento de onda que aquele material que você construiu absorve, certo? Então, você vai absorver somente alguns comprimentos de onda, porque os materiais que você construiu, as suas células solares, têm um gap de energia específico, então essa daqui é a energia dos fótons que vão chegar, certo? O que a gente queria fazer, estudar, é tentar criar células solares mais eficientes, que são células solares com dois gaps de energia, e que, ao invés de absorver um único fóton com um comprimento de onda específico, essas células solares poderiam absorver fótons com dois comprimentos, ou com 3 comprimentos de onda específico. Então, você teria, isso daqui é um termo um pouquinho mais técnico, você teria uma banda de valência, uma banda de condução, e você teria uma banda intermediária aqui, onde você pode pôr elétrons também. Então, o elétron podia sair daqui e vem para cá,
o elétron pode sair daqui e vem para cá, ou o elétron pode sair daqui e vem para cá. Então, você absorve 3 tipos de materiais. Isso é uma proposta que chamam células solares de banda intermediária, não é uma proposta nova, só que para o pessoal construir essas células solares, eles tinham que fazer dispositivos extremamente complexos, com pontos quânticos e coisas bem complexas. Então, a gente se perguntou, será que não existe um material único, certo? Que tenha essa característica de banda intermediária? Será que nunca ninguém construiu um material que tem isso daqui? Daí a gente poderia só usar um único material, em vez de fazer essas construções malucas com pontos quânticos que custam caro e demoram muito tempo para fazer? Bem, então o que a gente fez? A gente entrou num desses grandes bancos de dados, nesses repositórios de materiais. Vocês podem digitar aí, vocês estão em casa, na frente do computador, se você digitar A-Flow, vocês podem ter acesso a esse banco de dados de materiais, e ele tem cerca, deve ser mais que isso, quase 2 milhões de materiais simulados, usando física quântica dentro dele, e todas as propriedades definidas, certo? Então, a gente foi fazer compras aqui no A-Flow, fomos shopping, we went shopping, por materiais que tinham essas características. Será que a gente não consegue encontrar nenhum material? Então, a gente começou, primeiro, a aplicar, fazer um data mining, que se fala aqui. Começamos a aplicar diferentes filtros e tentar minerar dados desses quase 2 milhões de compostos, certo? Então, primeiro a gente pegou somente materiais que já haviam sido construídos, certo? Que algum cientista um dia, pode ser na Rússia na década de 40, ou pode ser na Inglaterra na década de 50, certo? A gente olhou todos esses materiais, eram 55 mil materiais, tá? Que já haviam sido construídos. A gente separou só materiais mais simples, binários e ternários, não queria materiais com muitos elementos químicos, certo? Caiu para 45 mil materiais. Depois a gente pegou o gap de energia, são materiais semicondutores, entre 0 e 3 electronvolts, foi para 40 mil materiais, ok? Depois a gente pegou materiais, fomos aplicando uma série de outros filtros e pegamos somente materiais que possuíam essa característica aqui, que eu falei para vocês, de ter uma banda intermediária, que eram 2.700 materiais. Depois tem alguns outros filtros técnicos, a gente tirou materiais, elementos radioativos, por exemplo, que a gente não está interessado em materiais que façam mal para o ser humano, certo? A gente foi fazendo vários filtros, tem alguns que são mais técnicos, que eu não vou entrar aqui em detalhe, mas a gente chegou em só 3, certo? Então, eu falei para o meu aluno de doutorado, puxa vida, só 3, a gente começou com 55 mil e só tem 3 materiais que têm as propriedades que a gente quer. Bem, a vida é assim, né? Então, tem esse cálcio, ferro, nitrogênio, e esses dois aqui são um pouco mais estranhos, ósmio e ródio. Vejam, ninguém iria pensar que esses materiais poderiam ser usados para esse tipo de propriedade. Esses materiais não estavam no radar de ninguém. Só que quando a gente faz esse data mining, a gente pode redescobrir materiais que haviam sido esquecidos na literatura, certo? Então, essa é uma ferramenta bastante poderosa para encontrar esse tipo de material, e a gente acredita, então, aqui só para mostrar, isso daqui é uma estrutura, só para falar rapidamente sobre isso daqui é uma estrutura de bandas desse material, é um spaghetti plot, é um gráfico de espaguete que eles falam, e eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a ideia é que essa daqui é a banda intermediária que a gente gostaria de aplicar para esse tipo de dispositivo. Bem, nós somos físicos, a gente fez todo o estudo detalhado de por que ocorre essa banda intermediária, por que tem essas características, certo? Normalmente são materiais com bastante espaço vazio, digamos assim, certo? Que
os átomos fazem gaiolas meio vazias dentro da estrutura, e esse tipo de composto normalmente tem mais possibilidade de ter esse tipo de característica. Nós temos ainda um monte de outros materiais, mais de 600 outros materiais com características interessantes que a gente ainda está estudando e que serviriam para mais alunos aí fazerem os seus estudos, certo? Um outro trabalho que nós fizemos recentemente, foi publicado agora no começo do ano nessa revista Matter. Nós fomos procurar materiais semicondutores, novamente, que poderiam ser usados para dispositivos da spintrônica. Não sei se algum de vocês já ouviu falar sobre spintrônica, os estudantes, obviamente, mas os dispositivos eletrônicos que a gente usa, eles são baseados em correntes de elétrons. Então, a lógica desses dispositivos é que quando passa corrente, você tem o sinal 1, e quando não passa corrente é 0. Então, toda a informação é codificada em uns e zeros. E a ideia da spintrônica é que você, em vez de usar passando corrente, não passando corrente, você usaria correntes de spin, ou seja, correntes de elétrons, só elétrons com spin up, ou só elétrons com spin down, certo? Então, a gente foi procurar quais materiais poderiam ser usados, ou teriam um potencial maior para serem aplicados em dispositivos de spintrônica, em transistores, de spin transistors, digamos assim. E a gente, então, começou com um conjunto muito grande de materiais e fomos aplicando essas peneiras aqui, certo? Esses filtros, certo? E chegamos, então, no final, os materiais com maior potencial de aplicação para esses dispositivos de spintrônica. No caso aqui, o que a gente estava estudando chama Rashba Spin Splitting, que eu não vou entrar em detalhes sobre o que é, mas a gente conseguiu entender, além de propor alguns materiais que não eram conhecidos, que têm essa característica, a gente conseguiu entender por que acontece por que esses materiais têm essas propriedades interessantes para esse tipo de dispositivo. Bem, um outro tema bastante interessante, que eu vou só passar rapidamente, é métodos de inteligência artificial ou de machine learning, certo? Vejam, agora a gente tem uma quantidade muito grande de dados sobre materiais. Então, em princípio, a gente poderia começar a usar essas metodologias de machine learning ou de aprendizado de máquina para aprender com as informações que a gente tem, certo? E tentar predizer propriedades e aplicações de outros materiais, certo? Tem um trabalho bem legal, que não é meu, mas é bem bacana mesmo, que foi publicado muito, muito recentemente, saiu agora, sei lá, mês passado, alguma coisa assim, onde eles usam esse tipo de método de machine learning para sensores, certo? Então, você faz, esse daqui é para fazer, um sensor para predizer câncer, se não me engano, certo? Eles fazem algumas medidas, um conjunto de medidas, e eles conseguem classificar quando você tem um tumor ou quando você tem um rato saudável, certo? Eles fazem as medidas, eles treinam o algoritmo de machine learning, e daí quando eles têm um novo caso que eles querem analisar, eles não precisam mais analisar os dados, eles pegam, só fazem as medidas, jogam os dados dentro do computador, e o algoritmo de machine learning vai dizer sozinho se o rato, no caso, tinha um tumor ou não, certo? Então, esse é um paper super recente de um grupo aqui do Brasil, lá do Elinano e da UFABC também, certo? Aqui tem o Adalberto Fázio, e o Gabriel, que fazem as simulações de machine learning, e o Renato e a equipe dele que faz
que faz os dispositivos e faz as medidas efetivamente. Hoje, um dos grandes desafios da inteligência artificial, no meu modo de ver, é tentar construir modelos descritivos através de machine learning, porque, veja, o machine learning, ele vai te dizer se tem câncer ou não, certo? Agora, seria interessante se em algum momento, não sei se é um exemplo muito bom, mas vamos lá, se o machine learning conseguisse entender por que tem câncer e por que não tem, certo? Então, a gente pega uma quantidade muito grande de materiais e tenta descobrir por que eles têm uma certa propriedade específica, certo? Fazer com que o machine learning aprenda a ciência, e esses são chamados modelos descritivos de machine learning. Eu acho que essa é uma fronteira que precisa ser quebrada ainda, é uma coisa muito incipiente hoje em dia na área de inteligência artificial, certo? Bem, eu mostrei aqui aplicações dessa ideia de design de materiais para células solares ou para dispositivos de espintrônica, que é o que a gente já faz, mas você poderia aplicar isso daí para uma quantidade enorme de diferentes aplicações, certo? Você poderia procurar materiais que seriam catalisadores mais eficientes, novos polímeros com propriedades específicas, certo? Novos materiais para baterias de lítio. Na verdade, isso daqui tem muita gente estudando, tem muito trabalho mesmo, procurando materiais para baterias de lítio e para pilhas até. Esse daqui, eu conversei com um dos principais pesquisadores dessa área, que é o Gerd Brandstetter. Ele está me contando que ele ganhou uma fortuna de uma empresa de baterias de pilhas para procurar novos materiais para fazer pilhas. E eles acharam, mas ele não podia contar o que era, obviamente, né? Bem, materiais termoelétricos, qualquer coisa, em princípio, qualquer aplicação em material que você tenha, metais, tem muitas ligas metálicas, certo? Você poderia usar as metodologias que a gente descreveu aqui para procurar materiais com propriedades otimizadas ou como otimizar as propriedades dos seus materiais, certo? Bem, o que eu gostaria, eu já estou chegando no final aqui da minha palestra, pessoal, o que eu gostaria que vocês levassem para casa dessa palestra, que, assim, essa é uma tendência mundial, certo? Muitos centros de pesquisa em materiais já estão olhando para essa área, certo? E essa área de ciência de dados, certamente, ela vai mudar a forma como a gente estuda e forma como a gente cria novos materiais, certo? Essa é uma tendência que também vai se espalhar para muitas outras áreas, não é só a área de materiais, certo? E a gente tem que ficar muito atento que a inteligência artificial vai fazer com que muitas profissões que existem hoje, elas não existam mais, certo? Ainda a gente não tem muitos grupos trabalhando nessa área ainda, mas a gente está vendo que cada vez mais está aumentando a quantidade de pessoas trabalhando nessa área, e o bacana é que ela leva a uma possibilidade real de colaboração entre grupos experimentais e os grupos teóricos ou computacionais que estudam nessa área. E o grande gargalo, eu diria, hoje em dia, dessa área é a falta de infraestrutura computacional, certo? A gente usa para fazer essas simulações alguns dos maiores supercomputadores do Brasil. No caso, é o Santos Dumont, lá em Petrópolis, certo? E nós somos um dos grandes usuários desses supercomputadores, porque as contas que a gente precisa fazer são realmente muito caras, ok? Bem, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado e ficarei feliz aí em responder as perguntas de vocês. Gustavo, eu que agradeço muito pela palestra. Acho que foi, assim, uma palestra incrível que, com certeza, a gente pode tirar muito aprendizado disso. E o curioso, só um comentário,
que a USP agora abriu um curso de ciência de dados em São Carlos, e quem quiser aí, né, se interessar também, eu acho muito válido essa nova carreira aí, né? Muito importante isso. Bom, agora vamos abrir para as perguntas. Gostaria que, se possível, os professores aqui presentes que têm alguma dúvida, alguma pergunta, possam perguntar primeiro e depois a gente abre para os outros. Podem ir mandando as perguntas no chat. Você me permite? Durval, claro. Na verdade, não é bem uma pergunta, Gustavo. Eu gostaria mais de parabenizar você pelo trabalho. Nós já acompanhamos o trabalho do seu grupo, dos grupos da UFABC. Eu trabalho com supercondutividade, né? Foi bem interessante você falar do Bardeen, né? O John Bardeen, que os nossos alunos escutam isso muito, né? É um exemplo a ser seguido, né? E parabéns mais uma vez pelo trabalho. Você comentou algo que nós temos verificado nos últimos meses, inclusive, né? Essa pandemia, se é que nós possamos falar que ela trouxe alguma coisa de bom, né? Nada de bom tem nisso, né? Mas essa possibilidade de nós fazermos, por exemplo, uma videoconferência com uma palestra tão importante quanto essa, sem necessitar você se deslocar de São Paulo para cá, os alunos também podem até utilizar um horário que normalmente não seria um horário adequado, né? Mas principalmente os seus últimos slides, né? Mostrando que a ciência de dados, o uso de bancos de dados montados e atualizados com muita frequência, né? Eles são bastante importantes, inclusive na área de engenharia de materiais, né? As profissões que você falou que não deixarão de existir, né? Eu vejo muito, né, a dificuldade que nós temos em ter laboratórios, o custo que nós temos em produção de amostras e tratamentos térmicos, verificação de propriedades, microestrutura, né? Se você tem alguns grupos que fazem esses trabalhos, você pode se beneficiar, né? Não só dos artigos, né, mas também das bases de dados, né? Então, muito interessante, né? Parabéns mais uma vez, Gustavo. Obrigado, Durval. Bem bacana, sem dúvida. Você sabe que tem uma piada do Bardeen, que eles falam, Bardeen, então, ganhou 2 vezes o prêmio Nobel e sempre dividiu o prêmio Nobel com outros pesquisadores. E daí diz que a segunda vez que ele ganhou o prêmio Nobel, chegou em casa, a esposa dele falou assim, pô, de novo dividiu, a próxima vez você tem que ganhar sozinho, né? O terceiro você ganha sozinho, né? Mas você sabe, essa sua área de pesquisa, Durval, de supercondutores, é um dos grandes desafios dessa área de simulação computacional, porque, assim, a gente não sabe muito bem qual é que é a propriedade que nós temos que olhar nos materiais para predizer que eles são supercondutores, certo? Então, em princípio, teria que analisar alguma coisa relacionada a acoplamento elétron-fônon, alguma coisa assim, certo? Mas são coisas bem complexas da gente fazer, não é um nível de teoria acima do que a gente consegue fazer de forma bastante rápida. Então, mas sem dúvida nenhuma uma das áreas mais quentes hoje é tentar achar novos materiais supercondutores usando esse tipo de metodologia. Que é uma dificuldade grande, né, Gustavo? Você sabe lá, toda aquela central de laboratórios que vocês conseguiram criar primeiro, né, e depois manter pelo menos uma parte delas lá, né? Não é muito simples em qualquer lugar do mundo, né? Não só na UFABC e no Brasil, né? Então, fazer medidas em baixas temperaturas, com altos campos, né? Esses bancos de dados são muito úteis para isso, né? Sem dúvida. Mas estamos olhando para isso, viu? Sempre deixamos um olho aberto. Quando surgiu uma oportunidade, todo mundo quer a supercondutividade. É o tema disparado mais quente, viu, Durval? Muito bom, muito bom. Fica aí a lembrança para todos os alunos que estão escutando aí, tá vendo? Supercondutividade é importante. Um abraço, então. Falou, Durval. Só um último comentário. Viu? No March Meeting, que é a maior conferência de física do mundo, vamos lá, 10 mil cientistas reunidos,
O tema que mais tem trabalhos é supercondutividade. Então, é onde se investe mais dinheiro e porque os impactos tecnológicos, sem dúvida, são gigantescos se a gente conseguisse avançar nessa direção. Obrigado, Gustavo. Fica o convite para vir em Lorena quando permitir. Pode deixar. Obrigado. Obrigado. Obrigado, professor Durval. Bom, agora, alunos aí que têm perguntas, sintam-se à vontade para mandar no chat. E enquanto não chega na minha pergunta, eu vou fazer uma pergunta para você. Você falou que a gente consegue agora fazer o processo inverso, que eu achei legal, o inverse design. Primeiro a gente vê, né, as propriedades e depois os materiais. E eu queria perguntar, você mostrou esses 3 materiais que você chegou, dos 55 mil, e eu ia perguntar exatamente o último tópico que você colocou, estabilidade. Por eles serem sintéticos, eles têm características de serem instáveis, e esse software que você mostrou, ele consegue detectar essa certa instabilidade que tem? Sim, esse é um ponto fundamental, viu? Então, nessa área que a gente trabalha, quer dizer, você pode inventar, começar a colocar átomos juntos, formando um certo arranjo, mas esses átomos não gostam de ficar juntos, ou eles preferem formar outros compostos em vez do composto que você queira, certo? Então, o átomo, o material, no caso, vai ser instável. Esses materiais que a gente estudou em particular, todos eles já tinham sido sintetizados antes. Então, todos eles eram estáveis, entendeu? De antemão, a gente partiu já dessa premissa. Agora, a gente tem como calcular a estabilidade desses materiais. Então, a gente consegue calcular a energia total desses materiais e comparar com outras configurações desses materiais. Então, o material mais estável, certo? A tendência é sempre ser aquele de menor energia, ok? Então, é esses que a gente vai tentar analisar, certo? Dá para complicar as equações, levar em consideração entropia, isso que vocês estudam em termodinâmica, né? E a gente consegue levar todas esses termos em consideração e mostrar ou propor quais seriam factíveis do ponto de vista experimental. Certo, aí, muito obrigado. E, novamente, tarde dizer, quem tem perguntas, por favor, podem mandar no chat, porque com certeza esse tema aí, da maneira que foi dita, dessa maneira não complicada, com certeza gerou uma série de curiosidades na gente. Esse é um tema que não é discutido tão frequentemente, né? Então, ele também não está tão no dia a dia das pessoas, mas está tendo bastante desenvolvimento nisso daí, certo? Hoje, o bacana é que a gente está interagindo com pesquisadores de diversas áreas diferentes. Então, a gente tem colaboração, por exemplo, com o pessoal da computação, para desenvolver os algoritmos que a gente faz. Então, a gente fala com o pessoal da computação para ver essas questões de algoritmos de machine learning. Então, é uma área que tem uma interação aí de vários tipos de cientistas diferentes, é uma área bem interdisciplinar, digamos assim, como é a ciência de materiais. Né? Certo, e até mesmo é bom a gente ter certos argumentos também em relação às dificuldades da inteligência artificial, né, que hoje em dia se fala tanto. Mas deixar agora a palavra para o Guilherme, que ele tem uma pergunta para você. Claro, Guilherme. O senhor acha alguma perspectiva, uma definição da supercondutividade? Supercondutividade a alta temperatura. Olha, bem, é o que todo mundo está procurando, né? O Vinícius fez uma pergunta aqui relacionada se a gente conseguiria achar uma supercondutividade a condições menos adversas. O problema da supercondutividade é que normalmente a gente observa temperaturas muito baixas, então a ideia seria tentar achar materiais
que são supercondutores a temperaturas mais altas, certo? Isso já vem sendo procurado há quase 50 anos, né, Vinícius? E as pessoas continuam procurando. Então, eu acho que existem muitas perspectivas de manifestação nisso, e certamente é uma área que vale a pena perseguir. Agora, como fazer isso é a pergunta de $1 milhão, né? Então, quem souber a resposta de como fazer isso daí, tem um futuro brilhante aí pela frente, porque é um desafio bem grande. O Guilherme queria perguntar também? Opa, com licença, tudo certo? Bom, Gustavo, muito obrigado pela palestra, foi muito boa, parabéns pelo trabalho. E você comentou, na verdade, eu acho que esse é um tema que qualquer estudante de engenharia de materiais deveria conhecer. Esse processo, né, inverso da descoberta de um material é muito interessante, é muito diferente, às vezes, do que a gente acaba tendo como base dentro da faculdade, né? Mas você comentou no final sobre a dificuldade disso tudo, que é ter uma infraestrutura, né, para manter um server, para manter todos esses dados. E vocês utilizaram lá a Big Data, que foi o Waveflow. Aham. Vocês utilizaram isso no banco de dados no supercomputador que você comentou? Ou se for dentro da faculdade mesmo? E eu queria saber se existe a alternativa de usar, por exemplo, uma nuvem para isso, e se você acredita que talvez solucionaria aí esse gargalo para que todas as faculdades pudessem ter um acesso, as faculdades que têm, né, disponibilidade do curso de materiais, tivessem acesso a essas informações. Boa pergunta, Guilherme, excelente pergunta. Assim, o que a gente faz é o seguinte, normalmente a gente seleciona uns certos materiais nesses bancos de dados, como o Waveflow, que eu lhe falei, certo? A gente seleciona uma certa quantidade de materiais, então isso varia. No último trabalho que a gente fez, a gente selecionou 2.000 materiais, e aí, desses 2.000 materiais, a gente precisa fazer simulações mais específicas, certo? Desses materiais. Então, por exemplo, a gente usou o Santos Dumont para fazer essas simulações específicas desses 2.000 materiais, certo? Esse é um computador grande, eu acho que ele tem cerca de 30.000 cores, certo? Então, é um computador bastante grande e os nossos processos ficam semanas rodando nesses computadores até a gente obter os resultados, certo? Então, assim, não dá para fazer um computador local, certo? A gente tem um computador pequenininho no nosso grupo, na verdade tem dois. Tem dentro da sala, os meus alunos usam um computador pequenininho que tem 40 cores, certo? Daí, depois, do lado de fora, a gente tem um data center dentro da UFABC que tem um computador com 4.000 cores, mas a gente costuma usar o de 30.000 cores que tem lá, quando é alguma coisa mais desafiadora, a gente costuma usar esse supercomputador aí, certo? Então, assim, o problema de supercomputador, Guilherme, é o seguinte, se você pega um equipamento aí de matéria condensada, o Durval talvez use um magneto, um ímã desses grandões, assim, certo? Que criam campos gigantescos, campos magnéticos gigantescos. O magneto funciona por um tempo bastante longo. Já supercomputadores, depois de 5, 6 anos, certo? A tecnologia já avançou tanto que, se você continuar usando esse supercomputador de 5, 6 anos, ele fica obsoleto, certo? A energia, normalmente o que acontece é o seguinte, a energia que ele consome é muita para... Não vale mais a pena deixar o computador ligado, certo? Então, a cada 5, 6 anos, tem que comprar um supercomputador novo. Então, esse é um processo meio que precisa se repetir, e é assim no mundo inteiro. Eu usei um computador nos Estados Unidos, depois de 3 anos, eles desligaram ele para instalar um mais moderno, certo? E daí eles pegam as peças, destroem e vendem no mercado, no eBay, no Mercado Livre, para as pessoas comprarem os processadores, certo? Mas...
precisa de computação muito, muito pesada, e a gente usa isso daí de forma bem, bem intensa mesmo. Deixa eu acho que alguém... Na verdade, então, todo esse processamento fica por conta dos filtros que vocês aplicam depois. Não, o filtro é muito, muito rápido. O processamento é resolver as equações da física quântica para o material específico, entendeu? Essa que é a parte cara e a parte que demora para a gente fazer. Os filtros são todos muito rápidos. O Thomas perguntou aqui qual é que os primeiros passos nessa área. Assim, tem que saber, bem, tudo escrito, esses computadores você acessa remotamente, então acessa via linha de comando do Linux, né? Mas a linguagem, hoje em dia, o que precisa saber é Python, certo? Então, todo mundo nessa nossa área, os principais grupos do mundo, o nosso grupo também faz a mesma coisa, e a tendência é todo mundo precisa saber muito Python, saber programar, certo? Saber criar esses robôs, saber criar esses scripts aí, programar esses scripts para fazer as coisas que você precisa. Então, uma das características que precisaria o que eu sugeriria para vocês hoje é aprendam Python. Na verdade, Python vocês vão usar para quase tudo, viu? É possível usar para quase tudo. Hoje, a minha grande sugestão é que as pessoas procurem estudar Python. Bom, só relembrando aqui rapidinho que quem não preencheu o Forms da presença, por favor, preencha para poder facilitar para a gente, tá bom? Preencham aí, o Giovanni mandou o link aí, por favor. E quem tem mais perguntas, por favor, podem fazer, só para a gente já terminando aqui. Então, quem tem, agora é a hora de fazer. Bom, não sei se a gente tem mais alguma pergunta aí, mas, novamente, eu agradeço, Gustavo, pela disponibilidade, por estar aí com a gente, e acredito que o que você trouxe para a gente tem muito mesmo a agregar para a nossa profissão. O Juan tem mais uma pergunta aí, e acredito que você possa responder para a gente antes da gente finalizar. Ok, o que o Juan está perguntando, todo mundo está vendo, por que é tão difícil perceber as novas descobertas de materiais no cotidiano? Em específico, em substituição por outros materiais, já há muitos estudos pesquisadores tratando essa... Juan, essa é uma pergunta excelente. Você sabe que o repórter o Marcos Pivetta, da revista Pesquisa FAPESP, eu dei uma entrevista para ele, e ele perguntou exatamente a mesma coisa, certo? O problema, Juan, é que isso é segredo industrial, certo? As pessoas estão fazendo os desenvolvimentos, estão descobrindo os novos materiais que servem para essas aplicações, agora eles não querem contar para ninguém, né? Porque normalmente são materiais conhecidos, certo? Uma característica interessante aqui é que a gente redescobre materiais que foram desenvolvidos no passado, certo? Então, são materiais que você não precisa desenvolver muitas técnicas complexas para tratá-los, mas você pegou aqui, o grande negócio é segredo industrial. Você não sabe mais o que tem dentro desses dispositivos. É que nem nesses transistores. Antigamente se usava, para o gate dos transistores, se usava óxido de silício, mas como foi diminuindo o tamanho do transistor, eles precisavam procurar outros materiais para fazer esses gates, e tem óxido de zircônio, por exemplo, ou óxido de hafnio, mas ninguém conta o que usa, certo? Então você precisaria fazer uma análise ali elemental para tentar descobrir. Então é segredo industrial mesmo, Juan, por isso que a gente não fica sabendo. Bom, gente, acho que
Aí, a Pietra tem uma pergunta e depois a gente vê. Então, Pietra, a gente precisa fazer convênios com o setor produtivo, né? Aqui na UFABC tem, para os alunos de pós-graduação, tem uma modalidade de doutorado que chama DAI, Doutorado Acadêmico Industrial, onde o aluno desenvolve o doutorado dele dentro da indústria, certo? Então, ele vai para dentro da indústria, tenta achar um problema do setor produtivo, certo? E busca soluções para esse problema durante o seu doutorado. Então, esse é um problema grave de comunicação e de interação que nem sempre os pesquisadores conversam bem com a indústria, né? Então, esse é um grande desafio que certamente vale a pena também a gente se debruçar e tentar aproximar esses dois setores. Novamente, peço que, se quem tem alguma pergunta, mande agora. E já vai encerrar por aqui. Vou pegar uns 5 segundinhos. Professor Durval, gostaria de falar? Mas agora ou se cale para sempre, né, Guilherme? É meio que isso. Eu falo bastante também, viu, pessoal? Então... Não, mas a gente gostaria de agradecer novamente ao Gustavo, professor Durval, os professores presentes aqui, aos alunos que vieram para prestigiar e para acompanhar a gente também, que estão acompanhando a gente ao longo dessa semana. Só para deixar claro aqui que a nossa semana, ela ainda continua, quinta e sexta-feira, pelo mesmo horário, 7 horas, 19 horas, e pelo mesmo link, ou seja, é só guardar, deixar o link guardadinho, a gente vai estar sempre mandando, sempre relembrando, e é sempre importante vocês virem, visitarem, principalmente a turma de materiais, especialmente eles, que a gente vai trabalhar com isso agora, a gente está nesse mundo acadêmico e precisa desses conhecimentos. Então, novamente, agradeço, e é isso. Se você puder ficar um pouquinho com a gente depois também, Gustavo, a gente... Claro que fico. Agradeço o convite aí, obrigado a todos por assistirem. Um grande abraço para todos aí, pessoal. Boa Obrigado, noite. Gustavo. Obrigado. Parabéns, pessoal. Até logo, então.